Olá, muito bem-vindos ao canal do Coletivo Chão de Barro. Meu nome é Carlos e eu sou artista de São Caetano do Sul. E se você está vendo esse episódio agora, já rolou mais 2 episódios falando de pré-produção e de produção. Tá aqui em cima, eu vou deixar o link na descrição também. E se você quiser aproveitar e dar uma olhada nesses outros 2 conteúdos também, fica a dica. E no final do episódio anterior, a gente estava falando de decupagem e eu queria trazer agora nesse vídeo começando a falar desse assunto. Porque, como eu disse, nessa altura do campeonato, você já não tem mais um roteiro igual você escreveu de início, né? Ele já se modificou ali, durante todo o processo das gravações, dependendo da quantidade de entrevistados que você tem, ele já se modificou bastante. Às vezes a sua pergunta problema também, ela se modificou também. Vale a pena você ir voltando nos seus relatórios, anotando, porque a entrevista também, no caso, ela é como se fosse também uma parte da pesquisa de campo. E é legal você fazer um relatório das entrevistas quando você vai executando, porque você começa a direcionar para onde o seu filme vai. Acaba sendo essa parte da entrevista, acaba sendo também mais uma parte da pesquisa de campo. Quando você acaba a entrevista, você vai escrevendo os relatórios e isso vai alterar também a sua pergunta problema, muitas das vezes. Se você não tem uma pergunta problema bem estabelecida, ela pode ir alterando conforme o processo do documentário vai rolando. E o legal disso, dessas modificações, é que você chega para contar uma história e a história acaba sendo contada por si só. Então, dessa forma, a história ela é contada de uma forma mais natural, mais orgânica. E essa, pra mim, é a grande beleza do documentário, essa parte de a história se ressignificar sobre aquilo que você escreveu ou pensou. Então, depois de ter separado todo o material, chegou a hora de você olhar esse material, né? Assisti-los, todos os vídeos, e, e é normal você descartar algumas coisas. Alguns takes, às vezes apertou o REC ali para gravar um insert e não ficou bom, e aí você gravou, sei lá, umas 3, 4 vezes. Desses 3, você escolhe 2 ali para jogar no programa, para ver como vai ficar ali na hora de você colocar. E aí você vai testando qual fica melhor, né? Mas é interessante você se desapegar de muitos takes, de você ver realmente, você fazer realmente uma seleção daquilo que ficou bom e do que ficou ruim, para você não ficar muito preso na hora de decidir qual take colocar, qual take não colocar. Fica mais fácil do que se você coloca uma quantidade menor de takes, de imagens de cobertura, fica melhor para você escolher na hora que você tá ali editando. Assiste, dá uma olhada, vê o que você gostou mais, é, exclui aquilo que você não gostou, separa tudo bonitinho em pasta. Então tudo que é insert na pasta de insert, tudo que é plano geral ou plano médio da entrevista, aí depende, né? Se você está trabalhando com 2 câmeras, uma câmera, tenta sempre nomear essas câmeras, né? Então, plano um, plano 2, câmera um, câmera 2, e separar em pastas. Você consegue identificar, por exemplo, aqui eu acho que vai ficar uma imagem de cobertura, fica legal. Então tem esse lance, né? Às vezes você está montando o vídeo ali na sua timeline, você quer um take de outro ângulo, de outra câmera, às vezes de uma imagem mais close ali do seu entrevistado. Então você separando essas pastas com os planos, com as câmeras, fica muito mais fácil de você, na hora de editar, tá identificando aonde a imagem tá, sabe? Isso deixa a sua pós-edição mais fluida, você tem, economiza tempo, né? Depois de ter separado todo o material,
Chegou a hora de você ver esse material e identificar se aquilo que você escreveu no roteiro bateu com suas imagens. Ou se veio coisa a mais, se as suas entrevistas geraram conteúdos que você não estava esperando. E às vezes, esses conteúdos que são gerados inesperadamente são aquela cereja do bolo que o seu filme precisa para concluir a sua tese ali que você está tentando afirmar ou para esclarecer aquela sua pergunta-problema. Beleza, tudo certinho, seu material já está separado nas pastas, tá tudo organizado. Chegou a hora de você pegar esse material e jogar num software de edição. Existem muitos softwares de edição no mercado, na internet, tanto gratuitos quanto pagos. Para fazer uma edição simples, se você quer fazer um documentário simples, acredito que você não precise de algo com muitas ferramentas, com super efeitos, softwares pesados. O documentário você precisa se preocupar mais com a narrativa dele e não tanto com a pós-edição, né? Com os efeitos se você quiser colocar. Eu acho que é mais uma coisa. é, a estética tem que ser criada na hora de gravar, na hora da produção. A pós-produção, pelo menos nos meus filmes documentais, nas produções que eu trabalhei, a gente se preocupou mais com a narrativa, mais com a mensagem que a gente queria passar, com a visão de mundo que a gente queria passar, do que com estética mesmo. É claro que você pode usar alguns softwares que vai te proporcionar que você faça uma intro, ou algum efeito no meio do filme. Não sei, depende muito do que você vai falar. Se você quer passar só uma visão de mundo e documentar e registrar alguma coisa, algum tema, acredito que você não vai precisar de um software tão profissional. É necessário ter algumas ferramentas básicas ali, como o corte, né, dos takes, uma ferramenta que possibilita você cortar, fragmentar os seus vídeos. Você precisa também uma correção básica ali de exposição e cor. Não precisa ser algo também muito sofisticado, muito a fundo. Então é interessante ter alguns elementos ali dentro do seu programa que vão te possibilitar fazer uma edição legal. Então, na hora de você jogar esses takes dentro do programa, você tem que pensar que você tem que dar um certo ritmo para o seu filme. E isso você vai fazer com os cortes que você vai estar executando em cada take para trazer uma movimentação, uma coisa ritmada mesmo, uma coisa que não vai cansar o espectador que está ali do outro lado assistindo o seu filme. Você conseguir trazer esse ritmo, essa linha de pensamento do tema é muito importante. Você prestar atenção na hora que você está editando e construindo o seu filme, né? Quando a gente fala de ritmo do filme, não existe uma regra para você conseguir trazer esse ritmo para o seu filme. Isso vai depender muito da sua narrativa, do que o seu filme está falando. Se for algo contemplativo, por exemplo, algo que você está falando com um certo tom poético, seria interessante manter takes mais longos, para dar essa sensação, né? Agora, se você quer trazer um ritmo mais dinâmico para o seu filme, com mais movimentação, com mais ação, o ideal é que você faça cortes mais rápidos, mais curtos e intercalados com outros tipos de imagem, com um insert, com um plano diferente ali do que já está sendo mostrado. Isso vai te trazer uma certa dinâmica pro seu filme. Mas lembrando que não existe regra. Dá para você fazer uma mesclagem do ritmo, né? Você começar com ele um ritmo mais acelerado e no final ele ir reduzindo, ou vice-versa, ele começar mais
mais devagar, mais lento, e depois ele ir acelerando o ritmo. Agora falando um pouco de imagens de cobertura, de inserts, no vídeo anterior eu disse que é extremamente importante você ter um excesso de material, de você gravar muitas coisas, gravar a sua chegada, gravar o seu entrevistado ali executando alguma atividade que já é natural do trabalho dele. E tudo isso vem para ilustrar aquilo que o seu entrevistado está falando. Então é muito importante você ter essas imagens, tanto para fazer essa ilustração, quanto para, às vezes, o entrevistado engasga ou faz uma expressão é, que vai ficar diferente do sentido da história que você quer passar, do sentimento, da mensagem. E aí você precisa de uma imagem para sobrepor essa expressão, para sobrepor essa engasgada que ele deu. Então é muito importante você também saber a hora de encaixar esses inserts na hora da pós-produção, na hora que você está editando. Saber identificar aonde você pode colocar essas imagens de cobertura. Então, isso de você ter as imagens de inserts, essas imagens de cobertura, acaba evitando o jump cut, que é quando o personagem está falando e aí você corta e ele está em outra movimentação, em uma movimentação diferente da anterior, que funciona muito bem quando você está fazendo vlog, por exemplo aqui. Em termos de tratamento de áudio, é importante você ali na hora do rec, na hora da produção, prestar muita atenção em como você vai captar o áudio. A gente falou isso no vídeo passado também, mas sempre acaba pegando na captação alguma coisa indesejável, algum ruído, às vezes alguma moto passando. Então, na hora da pós-produção, na hora de editar o material, é interessante você também fazer um tratamento nem o mais básico que for para tirar todos esses ruídos indesejáveis. Interessante também usar um efeito que se chama crossfade no seu áudio, que ele vai suavizar as transições entre uma fala, entre um corte e outro da fala do seu entrevistado. E isso vai acabar deixando mais sutil esse corte que você precisou fazer no seu filme. E depois de fazer os cortes, tratar o áudio bonitinho, tirar todo aquele ruído, montar o seu filme, o esqueleto dele, né? Pelo menos, tente fazer uma entrada, dê um nome para ele, um título, coloca na entradinha com fade in, fade out, qualquer efeito que você quiser colocar também. Se não quiser colocar efeito, não coloca, mas faça uma entrada, coloca uma trilha sonora. É muito importante a trilha sonora no seu filme para ela é como se fosse um expoente naquele sentimento que você está tentando passar, com aquela mensagem que você está tentando transmitir com aquele conteúdo. Então ela vai ser meio que um upgrade ali no seu filme, ela vai dar um sentimento a mais ali naquilo que você quer passar. E fique ligado nesse esquema de trilha, porque você precisa ficar atento nas condições que a pessoa que criou a trilha, ou se você não criou a trilha no caso, se você não produziu ela, fique ligado nos direitos autorais dessa trilha. Geralmente, as trilhas brancas você tem que acreditar quem fez essa produção no final do seu filme, mas não é só isso, não é só dessa forma que acontece. Tem que cada trilha, cada caso é um caso. Então é bom você dar uma lida ali no que aquele produtor, no que aquele site pede para você fazer no momento que você coloca essa trilha no seu filme. É extremamente importante você colocar as pessoas que trabalharam no seu filme no final e quais cargos elas exerceram. Quem fez a capturação das imagens, quem fez a captação do áudio, quem estava lá na hora da produção te auxiliando, quem fez a edição. Então você pega todos os nomes dessas pessoas
e das pessoas que você entrevistou também, todo mundo que fez a participação do seu filme, e coloca nos créditos. E chegou então na parte da exportação. Você já está lá com o seu material todo prontinho, com trilha sonora, abertura, com as entrevistas, os inserts, os créditos. Chegou a hora de você exportar esse material para aí sim você publicar eles na plataforma que você preferir. E isso você tem que ficar muito atento. Quando você for exportar, geralmente os programas já têm um codec, que são presets dos formatos para aquela devida plataforma. Fique atento com essas coisas, dá uma olhadinha antes de você exportar em algum formato, se for alguma plataforma diferente, dá uma pesquisada ali na internet, com certeza você vai achar o formato e as devidas qualidades que você tem que colocar na hora de exportar o seu vídeo. Mas também não é algo que vai te impossibilitar de salvar e exportar o seu filme. Mas enfim, acredito que o seu software tem ali já o codec para cada plataforma que você queira disponibilizar o seu filme. Então é isso, galera. Pô, se você curtiu essa série do Documentando, que a gente quis trazer aqui pro canal do Coletivo Chão de Barro, mais como um material de apoio mesmo para artistas, entusiastas, é, você que quer começar a produzir algum tipo de material documental. Espero que tenha ajudado. Eu falei algumas coisas aqui, claro, com a propriedade que eu tenho, né? Que não é lá grandes coisas, tá ligado? Mas espero ter ajudado aí com esse pouco conhecimento que eu tenho para passar para vocês. E a gente tá preparando outros tipos de conteúdo, de outros gêneros, né? Do cinema. E a gente espera dar continuidade com o canal aqui, postando mais vídeos sobre cinemas, sobre como fazer as produções, dando dicas para vocês aí sobre audiovisual. E é isso, galera. Segue lá a gente nas redes sociais, @coletivo Chão de Barro. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha se você curtiu aí o vídeo. Isso ajuda a gente a engajar aí nas plataformas, né? E esse conteúdo acaba sendo disseminado de uma forma mais justa, né? Mais correta pra galera aí aprender. Mas então é isso, família. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e falou.